E aí, noobs, beleza? Aqui é o Kevin. E aí, gente, beleza? Aqui é o Nate, eu venho lá do @cartoonate. Eu sou o Bruno, eu venho do Animabob. E aqui é o The Noobs, o podcast onde a gente fala sobre coisas que gostamos, mas não entendemos muito bem. Eu mexo mais com a questão de animação 2D e 3D. E o meu mercado começou quando eu tinha acho que uns 14 anos, mais ou menos. Eu invoquei de querer fazer um canal no YouTube e por conta disso eu tentava fazer as minhas próprias vinhetas, tentava fazer, enfim, toda a questão artística lá. E acabei pegando gosto por isso aí, o canal não deu certo, faliu, ficou lá jogado às praças. A gente tava no colégio ainda, eu tentei fazer, mas não rolou não. É que era bem a época que tava explodindo o canal com vídeo do Minecraft, né? Sim, sim. Aí, como eu gostava do jogo, eu tentava fazer, né? Aí eu mexia muito com o 3D naquela época, que eu aprendi a baixar os bloquinhos do Minecraft dentro do programa e tudo mais. Aí eu ficava tudo faceiro fazendo De cinema 4D. cinema 4D, pô. Nossa, eu baixava lá os packs com 300 mil blocos do Minecraft pra você poder colocar dentro do negócio. Era incrível. Boneco também, né, pra fazer as animações. E por conta disso que eu comecei a pegar gosto, né? Tipo, comecei assim, na brincadeira ali o negócio, tentando fazer uma vinhetinha ou outra e acabei gostando do mercado. Inicialmente eu não ia começar como animador, eu ia trabalhar em outro ramo totalmente nada a ver e depois ia estudar animação, mas no final das contas eu acabei desistindo desse plano e foquei nessa área que acabou dando certo. E o meu mercado foi basicamente esse. Eu comecei ali com o canalzinho e agora eu tô já fazendo trabalho para empresas mesmo e tudo mais, né? Já pulei de nível ali. Quando eu comecei, assim, eu sempre tive muito contato com a parte do design, então Photoshop e tal, eu mexo desde que eu me entendo por gente. E eu lembro que em 2015 eu comecei a fazer um curso de design, né, de profissionalizante e tal, e lá eu tive o meu primeiro contato, assim, real com a ilustração digital, né. Eu já tinha feito algumas coisas antes, que eu fiz porque eu queria aprender, e eu sempre gostei de desenhar, mas nunca passou na minha cabeça que isso poderia ser uma profissão ou, enfim, uma fonte de renda, né? Então, lá por 2015, quando eu conheci os meus professores e eu vi que eles estavam ganhando dinheiro com isso, eu falei, ok, então talvez seja uma possibilidade. E por 2007, 2017, que foi quando eu finalizei o meu curso, eu já saí de lá com muitos contatos, né? Então, meus professores e tudo mais, o pessoal da escola de design que eu fazia curso acabou virando o meu networking, né? Depois disso, eu comecei a fazer alguns freelas. Começou com freela de design, então logo, todas aquelas coisas mais simples. E depois de um tempo eu comecei a divulgar o meu trabalho como ilustrador mesmo. Então hoje eu faço também, eu atuo como PJ, né? Eu trabalho com MEI e tudo mais, assim eu consigo trabalhar com empresas. Mas é um mundo bem diferente, né? Porque a gente tem que ter total noção do cliente, a gente precisa também ter o sentimento de que a nossa arte tem um ponto muito importante ali, mas também a opinião do cliente. Então, o maior estopim, assim, da minha carreira, né, como ilustrador foi ano passado, que foi onde eu realmente decidi divulgar e tudo mais. E hoje em dia eu tô com alguns clientes fixos. Então, muito disso também veio com o marketing. Mas eu acho que é isso, assim, no geral. É que assim, no começo da carreira, ou até quando a pessoa está tentando pensar se vai entrar nessa ou não, sempre tem essa dúvida se o negócio vai dar certo e vai dar dinheiro, né? É uma parada que no começo você acha que não vale nada. É uma parada que você faz a troco do pão ali para fazer uma arte, fazer alguma coisa do tipo, né? Nossa, sim, eu lembro que as logos que eu fazia, e às vezes eram umas paradas super, tipo, trabalhadas. Eu cobrava, tipo, 100 pila. Gente, pelo amor de Deus, não cobrem 100 reais no trabalho de vocês. Muito mais, sabe? Tipo, essa parte de cobrar também eu acho que a gente fica muito inseguro, né? Por muito tempo. Tipo, dar o valor do nosso trabalho. E hoje em dia, sendo bem sincero, assim, se alguém vem pedir, eu sou, cara, eu falo, olha, meu trabalho vai custar esse valor e, tipo, se você não quiser pagar, sinto muito, sabe? Tipo, tem outros ilustradores no mercado, mas eu prefiro valorizar o meu trabalho, assim, hoje em dia. Mas demorou. Esse aprendizado do valor demora, cara. É uma parada complicada. Mensurar o valor, o teu valor do trabalho é complicado. E no começo, ainda mais, é bem difícil porque você não tem Tem portfólio, não portfólio, tem exatamente. clientela. Então, você não tem aonde recorrer, né? Isso sobre o portfólio, uma dica que eu sempre dou quando me perguntam assim,
cara, pegar alguns amigos, né? Se for pra design, na verdade qualquer coisa, pegar alguns amigos, ter algumas ideias juntos, assim, e tentar executar isso, sabe? Tipo, se for um vídeo, cara, senta, conversa e fala, pô, eu tenho a ideia de uma vinheta assim, assim, assim. Aí você vai lá e tenta colocar. Então, tipo, faça com que os seus amigos sejam seus clientes, sabe? Como se eles fossem a sua fonte de portfólio. E isso é muito positivo. Às vezes você não precisa nem cobrar os primeiros, mas depois você vai cobrando o valor de portfólio, que é bem mais barato. E depois que você tiver isso pronto, aí sim você vai conseguir ter cada vez mais clientes, né? Porque o portfólio realmente é algo muito importante. E uma dica que eu também dou para esse tipo de coisa é que foi um professor meu até que mencionou isso. E se você não tem um portfólio, você pode procurar, por exemplo, instituições, fugiu o nome agora da palavra, tipo ONGs, que geralmente às vezes não tem um recurso para poder fazer um vídeo ou fazer uma arte ou coisa assim para poder mostrar o trabalho deles. E aí você oferece o trabalho, às vezes de graça por ser uma ONG, né? Como se você estivesse basicamente contribuindo, mas não de forma monetária. Muito bom, sim. É uma ótima dica. E uma coisa importante frisar que o povo não entende quando a gente fala de preço de arte, né? Eles não sabem um trabalho que dá para você fazer, a demanda que você leva e o trabalho que você demora para fazer uma arte, né? Se você vai Cara, fazer um sim. vídeo de, sei lá, de 5 segundos, você leva, sei lá, 2, 3 dias, dependendo do vídeo, né, que você leva, a complexidade dele se leva alguns dias para poder fazer ele. Não, e é aquilo, né? Às vezes uma ilustração, igual eu falei, uma ilustração mais básica, assim, que seja R$ 100. Cara, essa ilustração, se eu pensar que ela vai ser R$ 100, eu tenho que fazer com que ela seja simples a ponto de eu terminar ela no máximo 4 horas. Porque aí vai ser como se a minha hora valesse, tipo, R$ 25, sabe? Que isso tipo, um mínimo que a gente tem que botar. Porque se a gente cobra, tipo, R$ 100 num negócio que a gente vai fazer, sei lá, em 10 horas, porra, 10 horas a nossa, 10 reais uma hora é muito pouco, sabe? É muito baixo. Então, se você tá vivendo só de freela, tem sites que você pode fazer lá o cálculo. Tipo, quanto tempo eu vou demorar nisso aqui e quanto eu posso cobrar, porque aí ele vai dar o valor em horas. E isso é muito importante pra quem é freelance, pra quem trabalha nessa área, sabe? Eu acho que isso daí é importante principalmente no começo, porque às vezes a pessoa não leva em consideração o custo da máquina dela, custo com programas, enfim, tem vários custos que às vezes a pessoa não acaba mensurando, né? Cara, exatamente. Porque não é só sentar e desenhar, dane-se, não. Você tem gastos que você tem com programa, você tem internet, você tem eletricidade que você gasta. A licença do software também tem várias coisas, assim. Às vezes, aquelas mesinhas para desenho, que eu esqueci o nome, A mesa digitalizadora, assim. vocês, acho que acredito, vocês devem ter para poder fazer o desenho, né? E tudo isso gera custo que você precisa pagar, né? E também a própria máquina, né? Porque, querendo ou não, você tem de tempo em tempo que trocar o teu equipamento e a máquina, o computador é o bem mais caro que você vai ter, né? Cara, exatamente. Eu troquei a minha máquina faz pouquíssimo tempo. E depois que eu troquei a minha máquina, eu comecei a cobrar mais caro. Porque eu falei, mano, olha o investimento que eu tô fazendo pra trabalhar, sabe? Isso precisa me dar algum tipo de retorno. Então, é muito real esse negócio, assim. Tipo, qualquer coisa que você for investir, vai aumentando o valor. E assim, igual eu falei, eu fiz curso. Cara, o curso ele teve lá um valor e, tipo, esse curso também faz parte do meu portfólio, sabe? É uma parte que eu tenho que levar em consideração. Eu fiz 2 anos. Ali foi um aprendizado enorme que eu tive. E, pô, a pessoa não vai querer me pagar, tipo, R$ 100, mas, pô, eu tô na área há mais de 6 anos, sabe? Calma aí. Então, acho que as pessoas não levam muito em consideração, assim, a parte de cursos. E, cara, hoje em dia, principalmente depois que estourou a questão da pandemia, tem muito curso bom online. Muito, 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 muito. E dá pra aprender qualquer coisa hoje em dia, só com coisa online. Então, assim, vale muito a pena o investimento. Mesmo que às vezes pareça um valor muito alto, mas vale muito a pena. A Loura patrocina nós. Sim, momento Alura aí. Questão de curso só para complementar é bem interessante porque assim eu estava fazendo faculdade na época que eu decidi parar de vez para migrar para animação. Na época eu estava fazendo a faculdade que era totalmente nada a ver com animação. Então a princípio essa ia ser a minha carreira e acabei desistindo. Mas assim, às vezes você acha que tem muito curso que mesmo que você não queira pegar os de graça, às vezes não tem tanto conteúdo do jeito que você quer ou a mentoria não é tão, É tipo, mais, não tem um contato, né? não é personalizado, né? Exatamente. Mesmo assim, geralmente o curso não costuma ser tão caro, né? Então, Isso, se puder começar com menos, né? Vai na fé. exatamente, pegando uns cursos mais básicos ali, você acha curso em vários sites aí baratinho para depois fazer, tipo, faculdades até de design e tal, ilustração e animação, realmente são mais caros e têm valores comparados a uma outra faculdade qualquer. Mas tem vários cursos que você consegue achar, além dos gratuitos, né?
né? Então, é uma parada que vale muito a pena e é uma profissionalização, né? Querendo ou não, você vai estar agregando mais aí. E isso é uma coisa importante, tipo, porque a galera acha que a gente, tipo, ah, beleza, fez lá o portfólio, acabou. Não, 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 não. A gente tem que continuar estudando, tipo, sempre. Sempre vai surgir alguma coisa nova, tipo, alguma tendência nova no mercado, alguma coisa que vai estar, né, rendendo mais. Então a gente sempre tem que estar se atualizando e não adianta, a gente não pode parar de estudar. Isso é um ponto muito, muito importante. Exatamente. Sim, inclusive é um tópico que um pouquinho mais pra frente na conversa a gente vai pegar, que são as criptoartes. Sim, do mercado. E isso é importante porque tem muita gente que adora desenhar, né? Eu acredito que muita gente sai do ensino médio fazer faculdade e não sabe o que. A primeira coisa que pensa é, beleza, vou tentar fazer alguma coisa que eu gosto. E tem muita gente que gosta de anime e adora desenhar. Eu sou um deles, inclusive. E pensa, ah, beleza, eu gosto de desenhar, vou fazer uma faculdade. Tem a ver com desenho, né? E uma coisa que tem que levar em conta não é só você gostar de desenhar, né? Você vai servir fazer aquilo. Por exemplo, eu amo desenhar. Só que eu não conseguiria trabalhar com desenho, porque quando eu desenho, eu preciso estar inspirado. E se eu fosse trabalhar com animação e desenho, às vezes eu ia ter que trabalhar e fazer alguma coisa sem estar inspirado. Mas assim, dizendo por experiência própria, isso acontece. Pelo menos comigo é assim, cara. Às vezes eu tenho que entregar um trampo, tipo, inclusive agora, a gente tá aqui falando e eu tô trabalhando, tá ligado? Mano, cara, tem que entregar um trampo, tipo, você tá fazendo outras coisas, você nem tá com a cabeça naquilo, mas você tem um prazo pra entregar. Então, tipo, você tem que fazer, entendeu? E acaba se tornando algo mais mecânico, dependendo do que for, né? Então, algumas coisas a gente já sabe o que vai fazer, já sabe onde vai, então fica mais fácil, mas é bem complicado. Esse negócio da inspiração, assim, é um ponto, tipo, é o gatilho, né, pros artistas. Porque, cara, não adianta. Se a gente pensar que a gente sempre vai tem que estar inspirado pra fazer algo, a gente tá muito fodido. Porque não vai rolar, tá ligado? É muito comum rolar bloqueio criativo na hora que você abre o programa, você fica olhando para aquela tela em branco pensando, tá, Vou como que eu fazer vou o quê, tá fazer? O que ligado? que eu vou fazer? Exatamente. É complicado, cara, é complicado. Isso é um ponto que quem quer fazer trabalhar com animação ou ilustração tem que levar em conta, né? Que às vezes você tem que fazer uma coisa e você não tá inspirado, mas mesmo assim vai ter que continuar fazendo, né? E assim, galera, eu não sei se o Bruno ali ele trabalha só como PJ, mas eu conheço alguns amigos que trabalham em estúdio mesmo, né? Estúdio de animação. Cara, a rotina de um estúdio é muito puxada. Tipo, não é nada lindo assim que a gente vê, sabe? Na verdade, é bem, bem assustador, porque a rotina de trabalho é super pesada. Às vezes você tem que produzir várias coisas, tipo, em um curtíssimo período de tempo. E o mercado é bem, bem rígido nesse aspecto, sabe? Eu vi relatos de pessoas que trabalham na Disney, assim, que eles falam, cara, a gente tem que trabalhar, tipo, às vezes das 7 às 3 da manhã, tocando direto, e, tipo, porque a gente tem que entregar o filme, sei lá, 4 meses, tá ligado? Então é super foda isso também, tipo, o tempo que a gente tem se a gente tá trabalhando especificamente pra um estúdio, sabe? Um mercado que é bem pesado nesse quesito é o de anime, né? Estúdios de anime têm um problema muito sério nessa questão aí de prazos apertados, dificuldade, e, tipo, pressão extrema, né? Eu tava lendo um tempo atrás uma matéria falando sobre isso, e o que acontece? Tem bastante estúdio no Japão de anime que eles não têm exatamente um pessoal específico, eles contratam freelancer, né? Eu acho que o principal problema dos animes, hoje em dia tá mudando isso, mas ainda tem bastante, que é, os estúdios, eles não querem trabalhar com o programa pra fazer animação, né? Então, muito dos desenhistas e mangás trabalham fazendo animação para anime, né? Eles têm que fazer, tipo, quadro por quadro do anime desenhando. E é um trabalho estressante, assim, gente que passa, sei lá, 2, 3 dias acordado para poder entregar e trabalha de freelance, né? E trabalho, assim, é muito puxado a rotina e, de certa forma, é bem sofrido também, né? Sim. É porque se você parar pra pensar, geralmente o anime é lançado um episódio por semana, então, tipo, o cara tem ali 5 dias úteis pra poder criar toda a animação. Mesmo com uma equipe relativamente grande, que geralmente eles colocam, pelo fato do anime precisar ser uma ilustração frame a frame, isso já puxa demais, entendeu? Porque tem várias coisas que eles têm que ficar enfiando ali no meio, e às vezes pra poupar tempo eles ficam passando aqueles clássicos slideshows, quando o personagem nem tá se mexendo, ou só tá mexendo a boca, porque realmente é bem pouco tempo, né? Sim, é tipo quando você vai assistir Naruto e é 10 minutos do episódio, só o Naruto lembrando do passado dele. Exatamente. Pô, eu tô vendo um anime que, meu Deus, os caras estão colocando tanto flashback que não há necessidade, mas o cara coloca, todo episódio tem um flashback. E com certeza é pra economizar tempo pra poder fazer e conseguir fazer no prazo. Entregar a tempo, né? E sem contar que muitas vezes esses animadores de anime, eles são muito mal recompensados financeiramente, né? Trabalham e, tipo,
ganha pra comer só, basicamente, né? O valor do quadro nos estúdios japoneses realmente é muito baixo, né? Tem muita gente que coloca que é uma situação bem pesada de se trabalhar. Então, se você gosta de ilustrar ou animar, ou tem interesse em animar anime, cara, se prepara. Tenta abrir alguma coisa no Brasil ou coisa assim, porque o estúdio japonês realmente tem essa questão de má remuneração mesmo. Sim, uma coisa que eu tenho visto, assim, que tá crescendo aos pouquinhos, mas tá crescendo aqui no Brasil, é a gente ter mangás nacionais. Tem um artista que ele tem um mangá nacional brasileiro, eu não lembro o nome dele agora, mas que ele tá bem famoso até. E ele consegue, assim, eu acho que, se for fazer mangá, eu acho que é mais fácil do que se você querer partir direto pra fazer anime, né? Ah, sim, com certeza. Porque eu Mas acho que vai. depende também, né? Depende da Porque qualidade, depende de vários fatores. O mercado de arte é sempre assim, depende, exato. Tipo, sabe? Não tem tipo, esse é mais fácil, esse é mais difícil. Tudo depende. que a rotina dos mangakas também é bem pesada. Bem pesada. É bem complicado. E esse negócio aí do depende, cara, vai pra tudo. Você precisa de um orçamento? Ah, eu quero fazer uma ilustração, beleza. Quanto que você cobra? Depende. O que você precisa? Sabe? É sempre assim, porque você tem que ver cada ponto, cada coisa. Pra animação, tipo, tem cada opção, né? Tipo, se vai ser 2D, 3D, se vai ter personagem ou não, e tem várias coisas. E pra ilustração, eu acredito que tem a mesma coisa, né? Tipo, se vai ter personagem, anatomia, perspectiva, se vai ser colorido, sombra, nossa. Se vai ter cenário, se vai ser só o pet, tipo, mano, tem muitas possibilidades. É muito variável, né? Principalmente no começo, dificuldade de mensurar valor, né? Porque daí às vezes não sabe se o preço, tipo, 10 horas fazendo um busto inteiro de anatomia vale o mesmo que 10 horas fazendo, sei lá, esferas e cubos num cenário abstrato, sabe? Tipo, às vezes compensando, você pensa assim, fazer o busto é mais difícil, então deveria custar mais. Então é muito variável e isso acaba se perdendo muito, né? Na hora que vai formular um orçamento ou vai definir um preço por hora. Mas aí entra aquilo também, o quão personalizável é essa arte, né? Porque eu acho que isso que é o que dá muito do valor nas coisas, assim, pelo menos para as ilustrações, né? Tipo, você tá comprando uma peça, tipo, que você quer, sei lá, que ilustre uma foto sua com seu animal, tá ligado? Você tá pedindo um trabalho extremamente personalizado, tipo, aquilo vai ser seu. Agora, se você tá comprando um print, por exemplo, o valor é muito mais baixo. Eu já vi prints, tipo, A3 que era, tipo, R$ 20. Por quê? Porque é uma arte que vai rodar. Não é algo personalizado pra você, sabe? Eu acho que isso que a galera também perde muito a mão, assim, na hora de cobrar. Porque o pessoal fala, tipo, mas é só um desenho, né? Beleza, mas e aí, né? Tipo, é só um desenho, mas até que ponto, né? Pois é. E se fazer algo exclusivo ou vai ser algo que todo mundo tem, que é parecido, e você só quer modificar uma coisa ou outra? Isso. Na animação é muito comum essa questão para template, né? Você quer, beleza, você quer uma logo animada, mas tu quer um template que eu só coloque tua logo lá e faça umas alterações, ou é para animar do zero o negócio? Isso dá uma diferença bem grande de orçamento, né? Vocês me corrigem se eu estiver errado, mas uma coisa que eu vejo que no Brasil, que a gente tem, que é costume mesmo, é a gente não se valorizar muito nas coisas que a gente faz, né? Às vezes faz uma coisa muito boa, a pessoa te elogia e fala, que é isso, né? Ou, não é assim. E eu acho que esse fato do brasileiro ser muito humilde, assim, excessivamente, ele acaba desvalorizando um pouco o que ele faz e cobrando um pouquinho mais baixo nas coisas. Cara, isso é muito real, ainda mais porque a gente, por exemplo, se a gente for fazer um trampo lá pra fora, né, e daí a gente vai cobrar em dólar, a gente vai cobrar muito mais barato, porque o dólar pra gente vale muito mais dinheiro, tá ligado? Então, isso é muito louco, assim. Eu já vi vários amigos que eles trabalham só com freela gringo e, tipo, eles cobram bem mais barato, mas porque pra gente compensa, entendeu? E acaba tendo muito dessa questão ainda, por conta disso, estúdios de fora sempre procurando profissionais de outros locais, brasileiros e tal, ser mais barato. Se não me engano, na Índia também é muito barato profissionais lá, então tem muito estúdio que pega profissional de lá, aleatório mesmo, pega lá um freela do nada no site lá e aí esse porque sai baratinho. É super bom. Ainda mais com o dólar estando 5 e pouco, né? Pois é complicado.
E falando um pouco assim em questão de traço, depois que com o tempo vocês conseguiram criar um traço próprio de vocês para animação e para ilustração? Cara, no meu caso, sim, eu trabalho única e exclusivamente com traço cartoon. Quando alguém me pede algo diferente, eu falo, olha, meu traço é esse. Tipo, se você quiser um trampo com esse estilo aqui, eu posso te indicar alguns ilustradores, mas o meu traço é esse aqui. Então, mas aí também é o portfólio, tipo, eu tenho propriedade para falar que o meu traço é cartoon, porque todo o meu portfólio é o cartoon. Então, isso influencia muito, sabe? E, cara, são infinitas possibilidades, assim. Com o cartoon eu consigo trabalhar desde ilustrações simples para, sei lá, coisas de design, até mesmo para livros didáticos, para commission, que é esse trabalho personalizado, para HQs, para comics, depende muito do estilo, sabe? Mas assim, o cartoon ele é muito aberto. Você pode fazer muita coisa com o cartoon. Eu sinto que o realismo ele é um pouco mais fechado. Assim, o estilo tipo só comics também é um pouco mais fechado. Aí você vai nichando o seu produto, né? Que no caso seria a ilustração. Sim, na minha parte de animação, eu entrei muito como cargo generalista, tanto 2D quanto 3D. Então, eu comecei fazendo de tudo o que entrava e agora aos poucos eu vou tentando nichar. Eu não tenho ainda o estilo totalmente definido mesmo, mas eu tenho já o objetivo de estilo que eu tô querendo chegar, né? Tem alguns artistas que eu gosto, que eu já acompanho o trabalho para ir tentando pegar alguma técnica ou coisa do tipo, mas eu ainda não consegui nichar totalmente o meu mercado ainda, que eu pretendo migrar para só 3D, mas assim, é que o complicado da animação, principalmente no meu estilo, que é o motion, ele geralmente tende muito a ser generalista. Geralmente o motion designer faz tudo. Não tem muita... eles não costumam separar tanto assim. Só quando o profissional já está um bom tempo no mercado que ele consegue definir o que que ele quer, porque ele já consegue ter uma boa base de cliente, um valor bacana, então ele consegue mirar onde ele quer. Mas a grande maioria, eu acredito, de motion designer trabalha de forma mais generalista. O máximo que vai segregar é se vai mexer só com 2D ou só com 3D, mas ali acaba englobando tudo, né? Desde um estilo mais simples de ilustração, de animado, até um estilo mais complexo. Enfim, qualquer outro segmento que tenha, ele acaba sendo visto só quando o cara já tá bem lá na frente mesmo. E o estilo do desenho vai mudando. A gente pode pegar como exemplo os mangakas, né? Você vê, o estilo é o mesmo, é animação japonesa, anime, mangá, mas cada mangaka tem um estilo diferente. Você vê, Bleach tem um estilo único, Dragon Ball é diferente, o One Piece é diferente, e eu acho que pra ilustração, acho que também é assim, né? Mesmo sendo, vamos supor, tem 10 artistas que fazem cartoon, mas o traço de cada um muda um pouquinho também, né? Sim, sim. O estilo muda bastante, mas, cara, eu acho que num escopo geral, assim, para quem tem interesse de entrar no mercado, é um mercado sempre grande. O mercado, tanto para animação quanto para ilustração, ele tem para tudo, porque, assim, às vezes você acha que, por exemplo, a ilustração vai ser usada só para algo muito específico, mas para tudo que tu olha tem uma ilustração, cara. Tudo que você olha tem algum desenho. Sim. E você pode fazer ilustração vetorial, você pode fazer ilustração até para motion mesmo, né? Que às vezes pedem. Então, tipo, cara, é infinitas possibilidades, de verdade. Pois é, e a animação é a mesma coisa, porque às vezes você acha que não vê tanto animação assim, mas quando você olha, tipo, tá em comercial de televisão, tá no teu celular na propaganda. Isso que eu ia falar, não precisa nem ir pra televisão, cara. Todo dia a gente vê agora Reels, TikTok, mano, tudo aquilo ali é motion. Exatamente. Então, assim, mercado tem para tudo. E eu acho que a comunidade também, essa parte artística é muito boa. Geralmente é uma comunidade bem participativa e que sempre tem um ajudando o outro, indicando. Então, o network também é uma parada muito essencial, né? Porque daí você ter o contato com outras pessoas da área, tanto para você indicar trabalhos que você não vai querer pegar, quanto para receber também, né? É bem comum. Bem comum. E eu, assim, uma dica que eu dou é usem o Twitter. O Twitter é uma rede muito boa, tem vários artistas e sai muito trampo de lá. O Twitter é realmente uma grande fonte, assim, de networking, né, pra gente. Cara, eu comecei o Twitter, sei lá, mês passado. Eu nunca mexi nessa desgraça, tô mexendo agora nisso aqui. Tô tentando entender ainda a plataforma, mas, tipo, dá pra ver o tanto de coisa que rola nesse negócio. Sim. É muito Cara, o bom. Twitter é muito, muito bom. Assim, eu uso faz um tempo já e é sensacional. Eu realmente recomendo muito. A vantagem de trabalhar com isso também é que, pô, a mídia social, ela aí faz tuas coisas lá, né? Tipo, além de ser, não deixa de ser só uma mídia social para virar
teu portfólio e tua exposição, né? Exatamente, vira sua vitrine na real, né? Aí acaba unindo as duas coisas. O Instagram, o Twitter, tudo, eles são vitrines, cara. Se você tá fazendo um perfil profissional, as suas redes sociais sempre vai ser uma vitrine do seu trampo. Isso é algo que facilita muito, né? Porque se for ver, há alguns anos atrás, a gente tinha que ter, tipo, site pra divulgar o trabalho. Hoje não, hoje você cria uma conta de graça no Twitter ou no Instagram e você consegue divulgar tranquilo o seu trabalho, né? Mas sendo bem sincero, eu ainda acho o site importante em determinados casos, assim. Mas hoje em dia tem facilitadores também para criar sites de graça. Eu acho que site é muito importante quando você já está num nível um pouco mais avançado, quando você já está um pouco mais nichado, já tem uma certa clientela que tem um valor interessante, aí compensa você começar a pensar num site, porque daí virando mais em estúdios grandes ou tipo em projetos maiores, né? Ainda mais quando você trabalha com pessoa de fora do Brasil, né? Internacional. Eles vão te achar mais fácil pelo site do que eu acho que pela rede social, né? É que o site ele tem uma pegada pelo menos na minha opinião, tem uma pegada mais profissional. É porque lá, obviamente, você vai usar mais para colocar ali seus trabalhos, enquanto a mídia social é um pouco mais despojada, então fica um pouco mais leve o clima ali, sabe? Às vezes é mais uma parada de network, mídias sociais, ou até você consegue achar um cliente ou outro, mas é sempre uma coisa mais suave, enquanto o site é uma parada um pouco mais, digamos, séria. Tipo, é como se você tivesse de terno no site e de bermuda no Twitter, entendeu? Exatamente isso. Nossa, eu acho que não tem coisa melhor para explicar do que isso. Mas é isso. E uma coisa importante, assim, acho que principalmente quem vai trabalhar com animação, tem mais coisas que você tem que entender, tipo, não é só, saber desenhar, não. Eu lembro que quando você estava fazendo curso de animação, Bruno, você estava vendo coisa de refração, né? Trabalhando arte, tipo, quando você trabalha com arte, em 3D, ou animação principalmente, que você tem, sei lá, luz e sentido alguma coisa, você tem que saber como que a luz, ela vai refletir, né? Em certo material, em alguma coisa, então tem uma dedicação um pouco maior, né? Você tem que saber algumas coisas a mais do que além de desenhar, né? Cara, assim, eu sei que na ilustração tem muita coisa complexa como anatomia, perspectiva, ponto de fuga. Cara, eu sei que tem umas paradas lá, é que eu não mexo tanto, então eu não tenho tanta noção da ilustração mesmo, mas eu sei que tem muita coisinha que tem que ficar pensando e, assim, muito detalhe, tanto para animação quanto para ilustração, que ele é um detalhe que você, às vezes, não é tão grande, digamos assim, mas de quando você olha a imagem, você sente um incômodo, às vezes você não sabe por quê, mas às vezes é porque você errou uma perspectiva, errou um ponto de fuga, daí você fica com uma sensação ruim de olhar a imagem por conta de um errinho desses assim, sabe? Cara, o meu traço é totalmente cartoon, mas se você ver, a anatomia tem que existir, tá ligado? E isso que é foda, assim, tipo, é mesmo que seja um bagulho completamente, tipo, cartunesco ali, super desenho, você não pode deixar os fundamentos, né? Eu acho que isso que a galera se perde muito. Fundamento é uma coisa muito importante, cara, independente do que você for fazer. Então, lá da animação que seja, né, os 12 princípios da animação. Então, isso é muito importante. Você precisa saber do básico. E aí, sim, por exemplo, eu estudei anatomia e tal. E aí que eu comecei a ver o cartoon. E aí que eu comecei a migrar. Porque você sempre precisa saber do fundamento para você começar a criar uma coisa mais sua. Exatamente. Pensa que vai ficar só da área de humanas, grave engano. Exatamente. Cara, quando eu fui numa aula que o meu professor falou, beleza, hoje a gente vai fazer uma animação. Isso aqui é linguagem Java para vocês. Cara, eu tive que mexer com Java para poder fazer a animação do negócio, que ele usava, o After usa scripts, scripts não, expressões. As expressões são na linguagem Java, tipo, até isso, entendeu? Tipo, às vezes você acha que não, você só vai fazer o boneco se mexer, e não é. Não vai só fazer o boneco se mexer, você vai ter que Exatamente. calcular, você vai ter que fazer conta e vai ter que escrever coisas que você não vai entender quase nada daquilo ali, mas vai ter que entender, sabe? É uma parada muito tensa. Esse rolê que você falou da refração também, cara. O cara falou assim: beleza, vou mostrar pra vocês como é que funciona pra fazer vidro. Aí ele foi lá no Google e começou a puxar um monte de tabela com número e um monte de gráfico. Deu, mas que caramba é isso, cara? Nossa, e o bagulho da animação, né, cara, depende muito de gráfico e números. Sim, Mano, é cara, é surreal. muita coisinha, muita coisinha. É complicado. Assim, eu acho prazeroso, tanto que é a minha profissão, né? Tipo, depois que eu tenho o projeto pronto, eu fico, caraca, olha o negócio que eu fiz, né? Mas depois que eu abro a timeline com todo aquele monte de coisa aparecendo na tela, eu fico pensando, cara, que coisa O que eu absurda. tô fazendo?
fazendo aqui, tá O que eu ligado? tô fazendo, cara? É muito bom, sim. Eu não sei como eu cheguei aqui, mas cheguei. Pois é, exatamente. Aí depois você manda pro cliente e ele fala, pô, muda isso aqui pra mim. Aí vai Nossa, você sim! descobrir aonde que E tá aí o você negócio. fica, mano, mudar o Cara, quê, tá ligado? é muito tenso. Esse é outra dica. Se você vai mexer com animação, já faça as coisas pensando que vai ter que alterar depois. Porque se você fizer na gambiarra, cara, não vai ter jeito. Não, e a ilustração é a mesma coisa. Organizem essas layers, galera, pelo amor de Deus. Se Tem vocês precisarem nomear e alterar um troço. organizar. Tem que deixar tudo certinho. E uma coisa que eu acho que vale uma dica muito importante que alguns artistas não usam isso, mas façam blocagem. Blocagem é basicamente você fragmentar o desenho em vários blocos mesmo, né? Então você vai ter o torso do personagem, você... Ou, por exemplo, eu tava desenhando aqui que era a armadura do Homem de Ferro. Então eu fiz toda a armadura em vermelho, chapado, e isso é o meu bloco de cor, entendeu? E aí eu fiz a cara do personagem com a cor do rosto do personagem. Isso vai fazer com que, se você precisar alterar algo na armadura, você vai clicar na layer que você fez a parte chapada e você vai poder alterar ali. Agora, se você fizer tudo numa layer só ou não organizar a parte do bloco de cor em si, cara, pra você alterar um troço que seria super simples, você vai demorar horas. Então isso é muito importante também. É basicamente você criar várias camadas no desenho, né, para poder mexer com mais facilidade. Isso. É, tem gente que separa, tipo, cabeça, braço, dorso, perna, tipo, que daí vai ter individual. Separa também, por favor, separa em fundo dos objetos, não faça tudo na mesma coisa, porque se precisar mover o personagem um pouquinho pro lado, você tá ferrado, né? Então é sempre bom deixar tudo bem separadinho, em camadas, coisa e tal. Tomar cuidado para não fazer a arte final na mesma camada do rascunho, também é bem importante. Voltando um pouquinho à anatomia, desenha também, seja só por hobby, assim que nem eu. Você falou que você sente um desconforto, você não sabe o que. É aquele exemplo, né? Você vai o desenho todo bonitinho. Você chega da mão, você fica 300 vezes tentando, você não acerta a porcaria dos dedos pra fazer. Você não sabe o que você tem que fazer pra arrumar aquilo. Perspectiva também dá problema, porque esses detalhes, né? Porque às vezes você faz o personagem meio de ladinho e daí você fica com aquele incômodo, mas porque não tá legal. Aí você vê, tipo, realmente a perspectiva. Às vezes a perna do personagem deveria estar, às vezes, um pouco menor por conta da perspectiva, ou deveria estar um pouco mais virado por conta, tipo, do movimento que ele tá fazendo. Tem muita coisa, né, que são detalhes. Quais mercados assim que a gente tem bastante entrada hoje em dia para trabalhar, né? Para quem tá ouvindo a gente, para ter uma noção de da onde que ele vai poder chegar com isso, né? Cara, como eu falei, são infinitas possibilidades. Você pode decidir trabalhar só com material didático, você pode trabalhar para agência de publicidade, se for seu interesse fazer ilustração vetorial. Cara, você pode fazer qualquer coisa. Hoje em dia tem vaga de ilustração, enfim, desse tipo de coisa em muitas áreas. E é claro, né, os clássicos, você pode focar em trabalhar para estúdio de animação e tudo mais. E aqui no Brasil tem bastante oportunidade de trabalho para esse tipo de área. Mas o que eu mais vejo, assim, às vezes é ser professor, enfim, sabe? Tipo, de curso e tudo mais. E dá um dinheirinho bem massa, na real. Para animação, um mercado que, assim, sempre está bem, eu não diria bem à frente, mas é um dos mercados que sempre tem demanda, costuma ser o mercado de varejo, né? Tipo, animação para propaganda de mercado, de produto, enfim, comerciais nesse sentido. Esse daí geralmente tem muita demanda. Mídias sociais também, tipo, fazer animação de stories, fazer animação de reels, fazer animação para o feed, várias coisinhas nesse sentido. Geralmente o mercado para mídia social ele é um pouco mais barato, né? Tipo, você fazer um stories não vai ser o mesmo preço que fazer um comercial para televisão. Isso é um ponto também que você tem que levar em consideração, onde que vai circular o teu trabalho, né? Se você vai fazer um trabalho para colocar no Instagram lá da empresa que tem poucos seguidores, às vezes, tipo, é uma parada tão grande. Agora, se você vai fazer uma propaganda que vai passar numa televisão em rede nacional, com certeza o valor tem que ser bem maior, porque é uma exposição muito grande. Mas o mercado é a mesma, assim, é a mesma coisa, né? Tipo, tem mercado para tudo, cara. Tudo que você vê, tá se mexendo, pode ter animação ali, você pode trabalhar com isso. Bom, e isso leva a gente ao nosso próximo tópico, né? Que são as crypto arts ou NFT.
NFTs, são tokens não fungíveis. Mas afinal, o que é NFT? Só pra gente assim entender um pouquinho por cima o que é, a gente precisa entender o conceito de fungíveis. É tudo aquilo que pode ser substituído pela mesma unidade desse ativo. Por exemplo, uma nota de R$10, aquelas mais antigas, você pode trocar por uma nota de R$10 mais nova. Então isso é algo fungível, né? NFT, ele é diferente, ele é algo não fungível, ou seja, não existe algo que tenha o mesmo valor que aquilo, né? Exatamente. É basicamente assim. É esse exemplo que você colocou, né? Você troca uma nota de 10 por outra de 10. Ou digamos que você troca uma nota de 10 por duas de 5. Ainda tá com o mesmo valor. Só que a NFT tipo, eu fiz uma arte. Como é que eu vou trocar minha arte pela tua? Tipo, os valores não são os mesmos, entendeu? A peça, o item que tá ali em mãos, ele sempre vai ser único, né? Você juntar as notas de 10, você tem 20, mas se você junta a minha arte com a do Nathan, tipo, quanto que vale isso? Tipo, não é o mesmo valor, não é a mesma. Você não consegue juntar as duas coisas, porque cada uma é uma coisa diferente. Cada NFT, um contrato, tem um processo diferente. Sim, é algo com valor único, né? Isso bom, as NFTs, elas são emitidas através de uma rede de Ethereum, que é uma criptomoeda, né? Algo que está crescendo muito ultimamente, né? E isso é um blockchain, que da forma resumida é um sistema que permite rastrear o envio e recebimento de alguns tipos de dados, né? Tipo QR Codes, são códigos gerados online, onde você rastreia essas artes que são criadas, né? Eu mexo um pouco com isso, eu já tenho algumas criptoartes que eu coloquei em exposição e eu tenho uma certa noção de criptomoeda porque eu já trabalhei com uma empresa disso. E é que funciona assim, toda criptomoeda que você vê por aí falar, tipo Bitcoin, Ethereum, até aquela Dogecoin, que é a moeda do cachorro, todas elas funcionam porque existe uma coisa chamada blockchain. É basicamente um livro de registro, onde ali está tudo o que acontece. Se eu mando Bitcoin para você, vai ser registrado naquele livro. Ele vai se acumulando esses registros. Então você tem desde o primeiro registro, a primeira transação feita, ela vai estar junto no mesmo livro com todas as outras. E isso garante que a criptomoeda não seja extinta ou não perca a sua eficácia e até mesmo não seja possível você roubar de outra pessoa, porque o registro, cada vez que vai gerando um novo código, vai dificultando cada vez mais o acesso dos antigos, então torna quase que impossível de ser hackeado ou coisa do tipo. É que assim, cada vez que uma criptomoeda é criada, geralmente ela começa sendo um token, que é basicamente o que também é uma NFT, só que de forma fungível. O que acontece? Digamos que eu quero criar uma criptomoeda. Como eu ainda não tenho a minha blockchain própria, eu vou usar outra blockchain de outra criptomoeda como base, que no caso, por exemplo, eu escolhi a Ethereum. Então, a minha criptomoeda, ela funciona dentro da Ethereum. Depois de um tempo, eu posso tentar tirar ela se ela já tiver um valor de mercado, já tiver uma engrenagem própria. A NFT é basicamente a mesma coisa, só que ela tem uma escassez muito maior. Ao invés de eu criar, tipo, bilhões da minha moeda para ela poder circular, a criptoarte você só vai criar, tipo, uma, entendeu? Então, isso que acaba trazendo o valor dela, porque você só vai ter uma criptoarte daquela lá registrada. Por ela não poder juntar com outra coisa, ela acaba se tornando não fundível, né, no caso. Sim, tipo um exemplo que a gente pode dar é da Mona Lisa. Tem só uma no mundo e o valor dela é inestimável. Você não pode vender a Mona Lisa hoje em dia, ela não tem valor. Então o NFT seria tipo isso, só que você consegue dar um valor para ele, né? Só que não algo um NFT igual ao outro, né? Exatamente, tipo, é igual uma arte própria, tipo, o próprio exemplo da Mona Lisa, digamos que eu queira comprar a Mona Lisa, isso é um exemplo que é bem usado para poder explicar por que vale dinheiro a criptoarte, tipo, por que eu não posso simplesmente printar a tela e dizer, beleza, tá comigo agora essa criptoarte? Isso porque toda criptoarte ela tem um contrato dentro dela. Esse contrato é gerado justamente para ela poder ser registrada na blockchain. E esse contrato é ele que diz qual que é a arte, quem que é o dono, quais são os royalties caso você venda essa arte que você vai ter que pagar para o dono. Enfim, tem várias informações que são registradas. Então, por exemplo, digamos que eu comprei a Mona Lisa, ela é minha. Você vai lá, ela está exposta no museu, você tira uma foto. Você não é dono dela, você só tem uma foto. É a mesma coisa a criptoarte, por isso que ele tem um valor mesmo você tendo um certo acesso a ela, mesmo você podendo printar, ou até mesmo clicar com o botão direito do mouse e salvar, entendeu? Ainda assim você não é dono dela, porque lá no contrato registrado na blockchain tá dizendo que a outra pessoa é o dono, entendeu? Então ela pode vender. São títulos que garantem que alguma coisa no mundo virtual não possa ser copiada, né? É tipo quando você compra uma arte numa galeria e ela vem com certificado de autenticidade. Exatamente. A diferença é que ele está todo sendo feito de forma digital. E a vantagem é que a blockchain
acaba, por conta desse processo de a cada novo bloco ele dificultar o anterior, ele garante que você não vai nem conseguir ser roubado. Não tem como uma pessoa simplesmente pegar aquele ativo e tirar da tua carteira e pôr na dela. É uma parada que tá estourando, que estourou, né, na verdade, tá crescendo pra caramba isso aí. Agora deu uma certa amenizada, porque o hype no começo realmente sempre é muito grande e as pessoas começam a colocar qualquer porcaria lá para tentar ver se vende. Alguns ainda vendem, eu não sei como conseguem, mas ainda vende. Mas é uma parada que, pelo menos na minha opinião, vai, tipo, não vai sumir. Vai sempre estar agora e é uma parada que vai meio que entrar no cotidiano de muito artista. Sim, e o bom é que a arte digital ela aproxima mais as pessoas, né? Porque consegue ter um acesso mais fácil a ela, diferente no museu. Exatamente. Enfim, é mais difícil ir no museu do que você pegar teu celular e abrir a imagem e ver, né? Exatamente, e você consegue conectar com pessoas de outros lugares também, né? A primeira criptoarte que eu coloquei, cara, deu literalmente 5 minutos e alguém foi lá e comprou, tipo, do nada. Eu não sei quem que é essa pessoa, ela provavelmente não é do Brasil, porque, tipo, o tanto de gente que tinha lá não era possível que fosse. Mas, então, assim, nunca ia imaginar que eu ia vender, assim, do nada, a arte pra uma pessoa de fora. E foi lá, vendido, agora tá lá, é do cara, entendeu? Quem quer trabalhar fazendo arte para vender é muito mais acessível, porque você não precisa, sei lá, se for vender uma arte numa galeria, por exemplo, você já tem que ser um artista famoso, bem conhecido, né? E as criptoartes, elas facilitam isso. Você não precisa ser um artista mundialmente renomado para conseguir vender tua arte, né? Exatamente. E torna muitas outras opções também comercializáveis, como, por exemplo, a animação, né? Que em galeria geralmente é a pintura, é a ilustração, a obra estática. E nesse caso você consegue vender o arquivo de animação, você vende o MP4 para a pessoa. Teve uma que eu coloquei esses dias que é um modelo, um objeto 3D, tipo, ela consegue rotacionar o objeto e colocar, se ela com aquela função de AR do celular, ela consegue, tipo, ver. Dificilmente numa galeria eu ia vender um objeto 3D, entendeu? Sim, é um mercado muito bacana de mexer. Eu não vou dizer que ele é tudo barato, porque em alguns casos você tem um custo um pouco alto para poder colocar, principalmente em sites mais conceituados, que tem uma visibilidade maior. Uma coisa que muita gente fica na dúvida é pelo fato dele trabalhar com criptomoeda, né? Tipo, muito artista não sabe mexer com criptomoeda, muita gente não sabe mexer. Por experiência, não é um processo complicado. Você tem muitas plataformas, inclusive brasileiras, que consegue comprar criptomoeda, transferir, vender depois, enfim, pode fazer muita coisa. O processo para poder comprar uma criptoarte ou para produzir não é tão complicado assim também. Depende muito do lugar que você quer fazer, porque, por exemplo, a Ethereum é uma moeda que é bem valorizada. Se eu não me engano, ela está em torno de 10 mil reais, alguma coisa assim, uma Ethereum. E o custo dela é um pouco caro, porque cada vez que você faz uma transação, você tem que pagar uma parada que o pessoal chama de gás, que é como se fosse uma forma de incentivar as pessoas que fazem a mineração da moeda a continuar fazendo, porque daí é uma recompensa que eles ganham por estar criando novos blocos. Muito site conceituado, ele utiliza Ethereum. Então, tem sites como, por exemplo, Nifty Gateway, tem a Foundation, tem SuperRare, são sites mais famosos e utilizam essa moeda. Você consegue, às vezes, vender, tipo, uma obra lá por, tipo, 2 mil reais, entendeu? Só que o custo para você colocar lá, geralmente, é mais caro. E para artista pequeno, é mais difícil. Geralmente, pelo menos agora, nesse momento aqui, que a gente está gravando, se eu não me engano, está batendo em torno de 400 a 500 reais para você subir uma arte lá. Então, assim, é custoso para fazer isso. Mas tem outras plataformas que não são custosas. Uma que eu, inclusive, tipo, recomendaria seria o Hiket Nunc. É uma plataforma, inclusive, brasileira, movida por brasileiro, não utiliza a Ethereum, mas utiliza a moeda chamada Tezos. E essa moeda é muito barata. Cada arte que eu coloco lá, eu pago mais ou menos 2,50. Você comparar isso com 500 reais é uma diferença bem grande, né? E o bom disso é que ajuda a valorizar mais a criptomoeda, que é uma coisa que, como posso dizer, para a pessoa comum que não está muito inteirada nisso, ela não conhece, né? E isso ajuda a valorizar mais essa moeda e ter mais gente que conheça, né? Exatamente. Inclusive, quando eu comecei, que eu comprei as Tezos, se eu não me engano, elas estavam valendo em torno de 4 dólares e 50. Hoje ela tá mais ou menos 5, quase 6 reais. Então, assim, às vezes você vende por um valor que parece não ser tão atrativo, mas daqui um mês o negócio sobe e você já tem, tipo, um valor bem mais alto. Mas para aquela pessoa que não quer arriscar, né? Porque da mesma forma que pode subir, ele pode descer, você simplesmente, assim que fez a
venda, você só transfere e converte para real, entendeu? E também abre um mercado onde a gente possa usar a criptomoeda, né? Porque não tem, hoje, assim, como acertando você, não tem muito lugar onde você possa usar a criptomoeda, né? Aí isso abre um novo mercado onde possa ser usado, né? O uso de criptomoeda, ele é muito limitado no quesito dia a dia. Não vai comprar pão usando Bitcoin. Até porque além do Bitcoin valer 300 e poucos mil um único Bitcoin, né? A maioria das compras que é feita usando ele hoje em dia é usado fracionado, ou seja, você usa uma pequena porcentagem do Bitcoin, tipo 0,00001 Bitcoin, né? Sim, você consegue, né, fazer esse tipo de transação, você não é limitado a gastar, tipo, transacionar somente uma unidade da moeda, mas tem muito comerciante que fica, né, na dúvida se compensa, então às vezes acaba nem indo porque é tão complicado para ele mexer que não valeria a pena. Tem muitos sites que já tem coisa que usa criptomoeda, inclusive onde eu trabalhava, tinha, tipo, agência de viagem que aceitava Bitcoin, tinha uma lanchonete própria deles que aceitava Bitcoin, aceitava outras moedas também. Então, assim, é uma parada que está crescendo. Tem como é que eu posso dizer? Algumas empresas que funcionam como, né, intermediador ali, como se fosse um PicPay, só que para criptomoeda. E isso é uma parada que está crescendo. Assim, pelo menos na minha visão, vai ser inevitável. Futuramente vai dominar qualquer questão monetária pela segurança que tem, né? Essas moedas. Hoje em dia, tipo, você vê, dinheiro físico é algo que está sumindo bastante, né? Tá desaparecendo, o povo tá usando mais cartão de crédito, tá usando aplicativo para pagar as coisas, como o PicPay, né? Mas assim, acredito eu que daqui a uns anos, o dinheiro físico vai ser algo que dificilmente vai existir, né? Você vai usar mais dinheiro virtual. Exatamente. É porque, assim, querendo ou não, a gente já usa dinheiro virtual, né? Se você paga no cartão de crédito, você está usando dinheiro virtual. A diferença é que moedas que são vinculadas a Estado, a governo, se você parar para pensar, você não tem garantia, porque o governo simplesmente pode inflacionar a moeda ou deflacionar ela e isso vai te quebrar. Enquanto a criptomoeda não, a criptomoeda ela não tem ninguém que controla. Ela é um ativo que não tem ninguém que possa, tipo, dizer, eu vou criar mais dessa moeda e ficar rico. Não tem como, entendeu? Então isso garante a segurança e garante o lastro, né, dela. Sim, porque papel moeda, você não pode, tipo, quanto mais papel moeda você tem no mercado, menor o valor dele, né? O que é diferente de, tipo, criptomoeda. Quanto mais gente compra aquela, tá atrás daquela criptomoeda, mais o valor dela cresce, né? Exatamente. A tendência provavelmente vai ser muitas criptomoedas realmente acabarem caindo, só que criptomoedas tipo que você vê nitidamente que ela não é uma moeda feita com a mesma ideologia que um Bitcoin ou que a Ethereum, e vai chegar um momento em que vai só estabilizar. As principais moedas vão começar a manter um valor estável e daí vai começar uma migração pouco aos poucos, lugares aceitando criptomoeda e enfim, esse tipo de coisa, sabe? E vendo isso para o lado artístico, essa questão da NFT foi uma parada muito positiva, porque você para pensar, você consegue conectar artistas de todo quanto é lugar do mundo, você consegue... Cara, eu fico vendo o Twitter das pessoas compartilhando as artes delas, tipo, o cara, um de Nova York, o outro lá de Dubai, o outro lá de Hong Kong, todo mundo junto na mesma galeria, vendo as artes, tipo, na hora, e discutindo e vendo, tipo, vou vender essa daqui, vou pôr por tanto e coisas assim, entendeu? Para quem tem interesse até em arte mesmo, cara, para mim vale muito a pena, porque principalmente se você vai usar, no caso é lá a Ricket Nunc, que usa Tezos, porque você vai gastar tipo 2,50 para colocar uma arte, e às vezes você vende por tipo $6, $4. Ou às vezes não é a mesma coisa que a Foundation, que vende a 2.000, que lá você pode fazer o mesmo esquema de print e colocar tipo 10 edições da tua arte e vender cada uma a $1. Você já tirou $10 ali, entendeu? 50 conto que você tirou por tipo, testar, sabe? Tanto que teve uma criptoarte que eu coloquei lá, que foi um estudo, tipo, eu nem pensei de fazer de criptoarte. É um estudo antigo meu. Eu fui lá, coloquei e vendeu, cara. Tipo, é muito doido isso, porque alguém viu aquela arte e pensou, tá, eu gostei disso aí, eu vou querer. E foi lá e comprou. E é bem interessante isso. E o fato da criptoarte ter um contrato por trás dela dá muita segurança, sabe? O contrato define, por exemplo, os royalties. Então, se digamos que
que eu vendi uma arte a R$ 10. Você comprou e vendeu a 20. Os royalties vão me ceder, tipo, por exemplo, R$ 2, R$ 3. Às vezes não é muito, mas se você tem muita arte exposta e muita gente comercializa, você começa a ter um ganho passivo. Você nem tá colocando mais arte e tá ganhando dinheiro, sabe? Inclusive, teve um cara que eu vi no Twitter que ele mencionou que a filha dele, tipo, sei lá, 6 anos, fez uns desenhos no papel, ele tirou foto e mintou lá como criptoarte e vendeu. Então, tipo, a menina de 6 anos conseguiu tirar uma grana ali, vai comprar, sei lá, um sorvete de chocolate depois. Assim, sabe? Tipo, só jogando o negócio lá. É muito interessante porque você tá meio que eternizando aquele teu item, né? Tipo, se você gosta muito daquela arte que você fez, cara, você tá colocar ela numa blockchain faz com que seja impossível de alguém chegar e deletar ela, entendeu? Ela sempre vai estar presente em algum lugar. Isso é muito legal. Mas em contrapartida, as pessoas podem vender coisas que não são arte também. O Elon Musk, se não me engano, que vendeu uma publicação no Twitter dele lá como criptoarte por, sei lá, não sei quantos mil. Ou gente que. Ou youtuber que vende primeiro vídeo ou alguma coisa assim como criptoarte também, né? Sim, teve, por exemplo, a Paris Hilton colocou uma criptoarte totalmente aleatória e vendeu por, tipo, milhões. Infelizmente, tipo, acontece isso, né? Tipo, eu acho que aconteceria independente de ser criptoarte ou não, tipo, se fosse outra coisa estourando, tipo, galeria de arte que usa, sei lá, televisão também para mostrar vídeo. Com certeza ia ter artista famoso ou pessoas aleatórias colocando qualquer coisa, vendendo, mas agora a quantidade de criptoarte vendida já tem dado uma certa estabilizada, eu não digo diminuída, né? Ele deu uma certa queda porque parou de ter essas vendas sem sentido, sabe? Os colecionadores estão vendo que tem muito artista colocando arte boa e que não faz sentido vender, comprar, tipo, coisa qualquer, porque provavelmente não vai revender ou aí não vai ter interesse em usar ela, sabe? Tem coisas nesse sentido. Mas assim, teve muitos, cara. Tem um que estoura até agora, na verdade, até hoje, que é o CryptoPunk, que é basicamente um personagem punk, tipo, só a cabeça dele. Pixel, tipo, bem simples, cara. Tipo, coisa assim de fazer em 5 minutos ali. E o cara pegou o mesmo template de personagem e só colocou, tipo, óculos, trocou o boné e fica, tipo, trocando a roupa, tipo, só fica trocando isso. E o cara fez, tipo, vários deles, 100, 200 desse negócio. E vendeu a valores, tipo, ridículos, sabe? Tipo, vendeu a 100 mil cada um. E vendeu. Basicamente ele tá fazendo coisas de jogos faz há muito tempo que tá vendendo skin, né? Exatamente. Ele basicamente vende a skin. Só que é uma skin, na minha opinião, é feia pra caramba. É muito simples, mas assim, foi uma das primeiras coleções, uma das primeiras NFTs criadas. Então acho que o valor dela não se dá nem pela complexidade, mas pelo histórico daquilo, sabe? Porque foi um dos primeiros que entrou. Então, tipo, você ter uma das primeiras criptoartes, tipo, dá um valor muito grande, né? O bom da CryptoArt, o lado positivo dela, que vai ajudar muitos artistas que estão começando e querem se tornar famosos e ter seu trabalho reconhecido, mas a gente tem um ponto negativo, que é você começar a inundar o mercado com muita porcaria que não tem nada a ver, né? Exatamente, tipo, tem muita coisa que você olha assim, tipo, você nitidamente vê que foi uma parada feita de qualquer jeito. A pessoa fez por fazer e vai tentar vender, sabe? Agora, em redes que tem um custo mais caro, como a Ethereum, tá começando a dar uma boa caída disso, porque a pessoa não vai gastar, tipo, R$ 500 pra uma parada que não é tão boa e que provavelmente ela não vai vender mais. Então, tá tendo muito site que é mais barato, que tá tendo uma enxurrada desse tipo de coisa. Mas ainda assim é um negócio que aos poucos vai se ajustando, sabe? Vai surgindo novas plataformas, novos meios de artes criadas em outras moedas, enfim, várias coisas que vão ajustando porque é uma parada muito nova, né? Então é normal esse tipo de coisa, essa instabilidade toda. Mas acredito que em poucos anos isso já se estabilize e já comece a virar um mercado confiável, né? Que você possa fazer as coisas tranquilo. Sim, sim, né? No sentido assim de que você está comprando uma arte que você vê que ela vai ter um valor, né? Não é uma parada que você vai tentar comprar para revender a um preço mais alto só porque tá em ascensão aquele negócio. Mas assim, é uma parada muito legal, cara. Eu acho que vale muito a pena quem, assim, quer mexer com arte e assim, arte no geral, cara, ilustração, animação. Cara, eu vi gente que mexe com áudio, com música. E a NFT da pessoa é um áudio, é uma música que ela tá vendendo. Teve outro cara que ele conseguiu colocar como se fosse um aplicativo
como NFT. Tipo, uma coisa simples, onde a pessoa clicava e, sei lá, aparecia uma bolinha, sabe? Tipo, mas um programador conseguiu criar uma criptoarte. Porque se você parar pra pensar, tipo, é aquele negócio, né? A arte é muito relativa. Tipo, o que que é arte pra mim e o que que é arte pra você. Pra muita gente, aquela programação, aquilo que o cara conseguiu fazer é uma mega arte, sabe? Às vezes é melhor do que a minha. Ele não vai se restringir só, sei lá, tipo galeria de arte, lá, vender quadro ou vender estátua, né? Exatamente. Deixar algo mais amplo para as pessoas conseguirem vender o trabalho delas, né? Exatamente. E eu acho que vale muito a pena arriscar, mesmo que você não espera ter uma venda, não espera conseguir ter um ganho, assim, tipo, nossa, tirei 2 conto ali naquela venda, sabe? Mas você usar plataformas, tipo, mais baratas, como o Ricket Nunc lá, que você vai gastar 2,50 para colocar uma criptoarte, é muito bom para testar, porque como é um mercado que está crescendo, vale a pena você tentar ali acompanhar e ver como que já funciona, para depois, às vezes, você realmente entrar de vez, entendeu? Ao invés de sair postando igual um louco, porque teve muito artista que fez isso. Entrou em sites mais caros, como com Ethereum, e saiu postando tudo quanto é arte, mas não tá vendendo, sabe? Aí a pessoa fica frustrada, mas é uma parada que você tem que ver como funciona direito e aprender com calma, como qualquer outra coisa, né? Sim, e também ajuda, pelo menos eu acho que ajuda a criar um portfólio, né? Se é artista, você tá começando e você publicou algumas artes tuas lá e elas foram vendidas, às vezes você pode colocar no teu portfólio para divulgar, falar, eu fiz tal arte e ela foi vendida, né? Exatamente. A própria galeria já se torna como um certo portfólio, né? E você consegue até ajudar a mensurar o valor do teu trabalho, porque, por exemplo, digamos que você, sei lá, fazia ilustrações para alguma empresa aleatória, cobrava tipo R$ 50 por uma ilustração, sabe? E você achava que tava bom. Aí você começa a colocar criptoarte e o cara tá te pagando tipo US$ 50 para poder pegar ela. Tipo, aí você consegue ver que o teu trabalho realmente deveria estar valendo mais. Então, tipo, ajuda também nessa questão. É algo que acredito eu que vai ajudar bastante artistas que estão começando, né? Com certeza, é uma parada que vale a pena explorar. Assim, apesar de ter lugares que são caros, você consegue fazer de forma barata. Você pega R$ 50 ali, compra lá em Tesos e bota lá. E, cara, vai testando, vê como é que funciona. Coisa você pode simplesmente queimar a tua arte também, porque tem uma opção que você consegue dar o burn na arte. Você pode pegar aquele token e ele basicamente manda para uma carteira que depois é deletada. Então, ele queima aquele token, sabe? Então, é a única forma dela ser retirada da blockchain, você queimando. Mas isso você que tem que fazer, né? Bom, últimas considerações? Então, queria agradecer aí pelo convite do Kevin. Espero que vocês tenham gostado do papo. Minhas redes sociais todas são @cartoonates, vai estar aí na descrição. E é isso, muito obrigado. E eu que agradeço por aceitar o convite e ajudar a gente com esse novo podcast que a gente está criando. Caso alguém queira ver um pouco do meu trabalho, pode ir pelo meu Instagram, é o @animabob. Se tiver interesse na questão da criptoarte, depois qualquer coisa a gente tenta colocar o link lá, mas também é bem simples, é link.link/animabob, se não me engano. Mas daí a gente tenta botar na descrição. Então, é isso, noobs. Esse foi o nosso podcast de hoje e falou! Falou! Falou!